Olá, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula no canal. Eu sou arquiteto desenvolvedor C Sharp. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre computação cognitiva, que é um assunto que está sendo bastante abordado e está sendo bastante pedido, né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar disso, mas pode ser que não saiba o que é. O objetivo dessa videoaula é o que? É saber os conceitos dele, o que, que seria, né? O que é computação cognitiva, o que seria o analítica cognitiva, quais são as complexidades, né, de obter esses dados da computação cognitiva. Gerais e extras é um bônus meio que eu preparei de algumas coisas, e algumas características. É, Esse vídeo ele não envolve código-fonte, é mais para entendimento, né? O que seria a computação cognitiva. Mas num vídeo mais em breve eu vou fazer alguma coisa com fonte, demonstrando o que seria a computação cognitiva, falando em C Sharp, né, no caso, né? Então vamos lá. A primeira coisa é o conceito, né? Cognição é o processo da mente humana que permite a aquisição de conhecimentos a partir de informações captadas pelos sentidos. Todos esses textos aqui que eu vou mostrar, fui eu que escrevi. Eu peguei de alguns documentos que tem, né, falando sobre a computação cognitiva. É, o que é a computação cognitiva, né? A computação cognitiva, né, mais conhecida como CC, é a utilização da inteligência computacional para auxiliar na tomada de decisões humanas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que? É auxiliar, né? O computador está auxiliando, está aprendendo com você, né? Algumas tarefas que você tem no dia para auxiliar você em algumas decisões. Pode sim chegar ao caso de o computador começar a tomar algumas decisões, mas ele vai aprender com as nossas decisões que nós tomamos no dia a dia. Por exemplo, você tem um sistema que todo dia você clica em algumas situações sim e não, sim e não. Essa computação cognitiva ela vai aprendendo isso de você, né? E ela vai aprendendo a tomar a decisão conforme o aprendizado que ela está tendo com o próprio ser humano mesmo. Caracterizada por capacidades não supervisionadas de aprendizados e interações em tempo real. Então, ali, numa rede social, sei lá, você procura mais sobre assuntos sobre política, ele vai trazer mais sobre política, porque não tem ninguém ali por trás, digamos assim, orientando o que cada uma pessoa ela quer ver. Não, a máquina está aprendendo, existe ali uma computação cognitiva, um desenvolvimento que faz com que ele aprenda os seus gostos para que ele mostre para você, seja mais claro, mostrando para você os seus gostos para no caso, aparecer só o que você quer. Os sistemas de computação cognitiva abrangem aprendizados de máquina, né? Esses dados vêm por automações, processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala, visão ou de visão computacional. O que seria isso? Programas, fotos, reconhecimento de fala. O que seria? Às vezes você vê no Facebook que eles divulgam, eles deixam algumas coisas para a pessoa fazer alguns testes, falar alguma coisa, ou às vezes até tirar uma foto para você ver como você seria mulher se você é homem, ou vice-versa, se você como você seria homem, se, digamos sendo mulher, né? Como seria o seu filho? Isso tudo pode ter certeza que eles estão captando seus dados para fazer alguma coisa, com certeza mais para frente, para algum estudo, né? Analítica cognitiva são o que? Plataformas especializadas em Big Data. Essas plataformas elas armazenam grandes quantidades de dados. Por exemplo, Facebook, Twitter, a Apple, o Google, com textos, áudios e imagens, muitas vezes em formatos formando estruturas de dados elaborados como análise de redes sociais. Foi que nem eu falei, digamos, você tem o Twitter lá, ou o Facebook, você procura mais um tipo de assunto. É claro, ele vai começar a filtrar aquele tipo de assunto que você mais procura. Isso acontece com o Facebook, isso acontece com o Twitter, isso acontece também com YouTube. Então, assim, isso são coisas assim que
vem da analítica cognitiva, né? Esses dados, né? E quanto mais você alimentar as suas redes sociais com postagem, essas redes sociais vão aprendendo e assim elas vão tomando algumas decisões por você. Como por exemplo o que vai aparecer mais para você no Facebook, ou Twitter ou YouTube, né? Complexidade. O que seria a complexidade? A complexidade é o quê? Que cada dia mais tem mais sistemas novos, redes sociais novas que a gente mais utiliza. Com isso, a complexidade aumenta. Como assim a complexidade aumenta? A complexidade de pegar esses dados, né? Tem até uma notícia que eu estava lendo que a Microsoft, o Google, o Facebook, a IBM, eles fizeram um acordo, né? Estão fazendo um pattern para que eles consigam compartilhar esses dados, né? E assim eles consigam fazer um estudo, né? Open source, né? Com toda a comunidade, sobre a computação cognitiva. Com isso, a grande quantidade de sistemas reais usualmente implica com sistemas complexos construídos de diversas partes e que, em conjuntos, apresentam comportamentos emergentes. Em especial, as redes complexas tendem a apresentar distribuição em escala. O que seria isso? Né? Não linear, né? Transações de fase, clusterizações, sistemas complexos. Então, assim, com isso, né, fica um pouco mais difícil, né, você obter esses dados, você conseguir trabalhar com esses dados. Por isso que estão se falando muito em fazer padronizações, até leis sobre como armazenar esses dados, né? Gerais e extras, o que seria isso? Isso foi eu que pesquisei, né? E achei interessante também colocar aqui. Em termos gerais, a computação cognitiva se refere a hardwares ou softwares inspirados no cérebro ou mente humana. Nada mais é do que isso, né? A computação cognitiva ela foi inspirada com certeza no cérebro humano. Né? Também utilizada a computação natural para dar suporte à tomada de decisões, né? Decisão realizada por humanos. Qual seria a decisão realizada por humanos? Eu não quero ver esse assunto. Eu quero ver esse assunto. É um sistema que você tem na sua empresa que toda vez você vai lá e clica numa coisa, clica numa outra, com determinados assuntos você faz algum tipo de operação. E isso você vai alimentando a sua base de dados e ele vai entendendo e vai aprendendo com essa base de dados, né? Nesse sentido, a computação cognitiva se aproxima especialmente da cognição humana mesmo, né? Sendo modelada pelo comportamento humano através de estímulos, potencialmente também por utilizados por humanos. No caso, é o que nem eu comentei, né? Praticamente através de sistemas, estímulos de sistemas de captação de dados, de fotos, de imagem, Facebook, Twitter, Google, YouTube, né? Então, se você for ver, todos eles captam informações dos usuários e vão aprendendo conforme esses dados vão chegando, né? As aplicações reúnem análises de dados com interfaces adaptativas de usuário para estabilização e efetividade e influenciar por projetos de design. Muito estão se falando, né, na rede social, até aqui no Brasil mesmo, a respeito da política, né? Como a rede social está influenciando bastante a política. Até isso, a computação cognitiva ela pode influenciar. Por quê? Ela pode aprender, você pode obter aqueles dados, né? Que as pessoas estão pesquisando e você consegue até influenciar pessoas, né? A votarem em X pessoa ou não votarem em X pessoa por utilização desses dados. Então, assim, é uma coisa que, é claro, não é só isso, abrange em todos os sentidos e é uma área muito grande que abrange, não é somente política, né? Mas o que eu achei legal é que, como nós tivemos há pouco tempo as nossas eleições para presidente, né? Então, e vimos que o Twitter mesmo, as redes sociais ficaram muito ativas nesse tempo a respeito desses comentários, das coisas que aconteceram, né? Então, é, é, é,
é algo que eles utilizam bastante. Na verdade, a grande quantidade de dados, né, que vem para essa computação cognitiva, que vem aprendendo, é de redes sociais, na verdade, né? Algumas características, né? Adaptação. Aprendizado online com dados e modelos, objetos, requisitos, potencialmente em tempo real. Né? O que ele está aprendendo ali com a sua postagem no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? Ele está aprendendo com isso e está armazenando o Big Data dele. Interatividade, né? Conforme a facilidade para o usuário, conforto e facilidade para o usuário, poder interagir com sensores e outros dispositivos, por exemplo, IoT, né? Serviço em nuvem e outras pessoas, né? Então, assim, hoje em dia é muito fácil você interagir com o sensor do seu celular, né, para tirar uma foto, você balança o celular para tirar uma foto. Então, assim, tá ficando muito mais fácil e confortável para o usuário. Então, cada vez mais ele vai mais ainda utilizar essas fontes de dados, né? Vai postar coisas, vai subir coisas. Então, assim, vai estar armazenando essa fonte de dados que conforme aprende com os seus dados, né? E também essas coisas de nuvem, né? Que é muito mais fácil. Tá na nuvem é muito mais fácil você integrar outras coisas com IoT. Então, isso também facilita bastante. Interatividade e persistência. Podem interativamente realizar buscas perante interações com o usuário ou outros sistemas. Aqui já fala tudo, na verdade, né? Realiza busca perante interações com outros usuários ou até outros sistemas, né? Vira uma rede totalmente ligada, totalmente conectada e, digamos assim, em tempo real está aprendendo coisas com outras pessoas. É que nem um exemplo tá o Wikipedia, né? Você tem pessoas que postam coisas lá que você não sabe, você pode aprender com essas coisas. E dali mesmo existe um Big Data que deve estar sendo alimentado com aquelas informações para caso você precise pesquisar por outro sistema, ele consegue buscar de lá mesmo. De lá também, né? Considera contexto. Potencialmente identificamos e extrai elementos contextuais tais como significado, sintaxe, tempo, localização, né? Potencialmente via dados ligados na web semântica, podendo recorrer a múltiplas fontes de informações, incluindo estrutura RDF e não estruturada, visual, luz, áudio, som, texto e hipertexto. Isso na verdade nada mais é do que as redes sociais, né? Que essas informações vêm de vários lugares, né? Twitter, Facebook, como eu citei, né? YouTube e de várias formas também, né? Áudio, luz, som, texto. Web semântica, eu achei legal também colocar o que é web semântica, porque eu toquei ali no assunto, né? É um movimento colaborativo para organizar a informação de maneira legível para computadores e máquinas através de padrões de formatação de dados como RDF, Resource Description Framework. Então, são padrões, né, que o pessoal começaram a criar para que as máquinas consigam entender essas informações e se comunicar mais fácil, para que consiga aprender mais fácil com essas mensagens, com essas informações que estão circulando na web. Algumas referências aqui, da onde eu peguei essas informações. Eu já estou pesquisando, não é de agora, né? Já faz um bom tempo que eu estou pesquisando. Eu acredito que eu tentei resumir o máximo que eu consegui para passar só o conteúdo básico, para dar uma luz, né, para você começar os seus estudos, para entender realmente o que é a computação cognitiva. Resumindo tudo, a computação cognitiva ela é basicamente como o ser humano funciona, como o cérebro aprende, como o ser humano aprende, né? E hoje a máquina está fazendo essa mesma coisa, ela está aprendendo com quem? Com quem sabe as coisas, que somos a gente, né? E as
essas informações estão sendo armazenadas nessas bases, nessas databases, e assim os computadores estão ficando mais inteligentes, entre aspas, mas porém essas informações quem estão inserindo lá são realmente a gente mesmo, redes sociais, com posts, com interações, né, de todos os tipos, como foi falado. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender o que é computação cognitiva. Eu vou ver se eu consigo trazer algum exemplo de C#, né, para a gente conseguir implementar, fazer uma implementação de fonte, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder. Nesse vídeo eu tentei resumir o máximo possível para esse vídeo ficar o menor possível para você conseguir assistir ele todo, certo? Eu agradeço a todos que acompanharam até o final. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.